Vamos começar a encerrar o curso. Vamos começar a finalizar. Tá? Hoje, eu imagino que todos vocês tenham recebido os 2 excertos que eu separei do Chuang-Tzu. A gente vai abordar 2 alegorias do Chuang-Tzu e vai tentar entender um pouquinho elas. Tá? Eu acho que esse é o momento no qual a gente vai ter bastante discussão e muitas questões a serem colocadas. Vamos começar com a seguinte ideia. Para entender do que se trata esse escrito, que é o Chuang-Tzu, eu já comentei sobre ele, ele é um dos cânones, um dos clássicos da literatura daoísta. Tá? Assim como o Dao De Jing, a gente sabe que não existe um autor definido ou uma data especificada. A gente se refere a Chuang-Tzu tanto para falar do filósofo quanto para falar da obra. São a mesma coisa, são sinônimos, assim como Lao Tzu e Dao De Jing. E a gente nem sequer sabe se existiu alguém chamado Chuang-Tzu ou Chuang-Tzu, como aparece, por exemplo, nos registros do Grande Escriba. O que a gente sabe é que esse escrito aparece muito provavelmente em algum momento entre o 6º e o 4º século antes de Cristo. Então percebam, tem até um espaço grande de tempo no qual esse texto poderia ter aparecido. Assim como o Dao De Jing, ele tem uma história bem complicada, a gente não sabe exatamente quais são as passagens originais, se é que existe alguma passagem original, quais foram introduzidas muito tempo depois. O que a gente sabe é que existe um claro indício de que era algo transmitido oralmente, né? Que era decorado de memória e passado de história para história para história, e que isso provavelmente sofreu alterações. Tá? Existe uma tendência a uma leitura também mais esoterizada do Chuang-Tzu, né? E a maneira pela qual eu gosto de ler o Chuang-Tzu, que para mim é um dos textos mais ricos da literatura do Extremo Oriente, a partir de uma ideia de que se trata de uma grande crítica ao tempo no qual esse pensamento foi composto e transmitido. Trata-se de uma crítica que, por vezes, ela é bastante subversiva, por vezes ela é cômica, por vezes ela utiliza uma série de trocadilhos, de piadas, e quando a gente começa a ler o texto com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe isso. A obra que eu utilizo de referência, a parte o texto chinês que a gente tem no site, no Chinese Text Project, que eu já passei para vocês, é a edição de um professor da Universidade de Chicago, que é o Brooke Zaprin. O Brooke Zaprin, ele é o tradutor da versão mais recente do Chuang-Tzu, e ele tem tanto uma edição dos escritos essenciais, com seleções de excertos, uma introdução, comentários, quanto a tradução completa, e aí mais bojuda, mais bem estruturada, com comentários críticos e o caramba. Na introdução dessa tradução dele do Chuang-Tzu, ele oferece uma metáfora para a gente entender mais ou menos do que se trata Chuang-Tzu. Eu gostaria que vocês acompanhassem inicialmente essa ideia. Ele diz o seguinte: imaginem que vocês se deram conta de que estão em um jogo de cartas. De repente, abriram os olhos e estão numa mesa, num jogo de cartas. Vocês não fazem ideia de onde vocês vieram, como vocês foram para lá, o que vocês estão fazendo e o que está acontecendo. E de repente começam a chegar cartas na mão de vocês, e vocês não sabem de onde essas cartas estão vindo, quem que está dando essas cartas, e vocês pegam e começam a receber as cartas, sem saber qual é o objetivo do jogo. De tempos em tempos, de repente, aparece um outro tipo de carta. Uma carta que, ao invés de ter os números normais, tem instruções sobre como jogar.
Então você recebe uma carta e está escrito ali: o objetivo do jogo é juntar o máximo de cartas altas que vocês puderem e descartar todas as cartas baixas. Porque no final do jogo, quem tiver mais cartas altas ganha. Bacana. Cartas altas: Ás, Rei, Dama, Valete, 10. Ótimo. Então vou descartar o 3, o 2, o 5. Vocês continuam recebendo as cartas até que em um momento vocês recebem uma outra carta de instrução que diz: olha, não, o objetivo do jogo é ficar com as cartas baixas e descartar as cartas altas. E aí depois o jogo continua e você continua recebendo instruções e uma delas diz: olha, na verdade o jogo não tem objetivo, todas as cartas têm o mesmo valor. E aí depois vocês recebem mais uma outra instrução dizendo: vocês precisam agora então ficar com as cartas do meio. A questão é, se vocês escolherem, por exemplo, ficar com as cartas altas e descartar as baixas, a única justificativa para isso seria que foi a primeira carta de instrução que vocês receberam. É uma hierarquia cronológica. Se vocês descartarem isso e falarem: não, vou jogar guardando as cartas baixas, qual a justificativa para isso? Nenhuma das cartas de instrução difere uma da outra, elas apenas têm instruções diferentes. Para o Brooke Zipperin, essa metáfora explica como o Chuang-Tzu enxerga e compreende a vida humana. A vida do ser humano é como esse jogo de cartas, cheio de instruções, muitas vezes contraditórias entre si, e você tem que escolher uma delas. E qual é a função, então, do Chuang-Tzu? A função do Chuang-Tzu para o Brooke Zipperin é atuar como uma carta coringa. O que é uma carta coringa? Uma carta coringa é uma carta que pode cumprir qualquer função. Se você escolher as instruções de jogar com as cartas altas e descartar as cartas baixas, o coringa funciona como uma carta alta. Se você escolher jogar com as cartas baixas, o coringa também funciona como uma carta baixa. Eu não sei quantos de vocês aqui jogam canastra ou buraco, né? Mas vocês sabem que o coringa ele pode ser encaixado no meio de qualquer jogo, ele cumpre a função de qualquer outra carta, nem por isso ele perde seu valor. Ele é completamente estranho em relação às outras cartas. E ele subverte as regras do jogo, não importa as regras que você escolher. O coringa consegue se encaixar em qualquer uma delas. Eu acho essa metáfora muito interessante porque ela permite entender mais ou menos aquilo que o Chuang-Tzu está tentando passar para a gente. De certa forma, ele está dizendo: vocês têm que aprender a jogar como uma carta coringa. Vocês têm que escolher determinados valores, descartar outros valores, construir e desconstruir, valorar e revalorar. Essa é a ideia. Exemplos. Vamos abrir o nosso texto. A primeira alegoria que a gente vai abordar é essa aqui, a alegoria da rede de pesca. Eu não sei se vocês têm algum texto em português ou em outros idiomas do Chuang-Tzu, e é muito provável que as traduções sejam muito diferentes entre si. Vamos ler essa tradução mais ou menos livre. Eu preciso aprender a colocar não tradução livre, mas tradução mais ou menos livre. Ela diz o seguinte: rede de pesca, o meio para pegar o peixe. Pegue o peixe, então, esqueça a rede de pesca. Armadilha de coelho, o meio para pegar coelhos. Pegue o coelho e, então, esqueça a armadilha de coelho. Palavras, o meio para pegar ideias. Pegue as ideias e, então, esqueça as palavras. Como conversar com alguém que esqueceu as palavras?
Ideias, insights. Me digam, o que vocês acham disso? Existe uma inclinação natural a entender uma espécie de um grau de importância de certas coisas, né? A nossa leitura mais ocidentalizante é um pouco na linha do que o Gabriel colocou, superação do discurso. Então, eu pego as ideias, depois que eu pego as ideias, que eu entendi as ideias, eu esqueço as palavras. Por quê? Porque as palavras nem sempre dão conta das ideias. Muitas vezes, quando a gente precisa entender um determinado conceito, não basta uma explicação objetiva, não basta uma outra palavra que defina o que aquilo é. A gente precisa de uma metáfora, de uma alegoria, de todo um discurso, em alguns casos de toda uma obra, ou de muitas obras, para entender o que uma ideia quer dizer. Depois de entender a ideia, as palavras que nos levaram até lá não necessariamente precisam ser mais consideradas. A gente não precisa ficar preso a essas palavras. O que importa é a ideia que a gente pegou. Lembrei da música Fora da Palavra do Caetano. Acho que não se apegar. Ideia transcende a palavra, a não ação. Acho que não se apegar a ferramentas, descartar depois que alcançou um objetivo. Palavras cristalizam a experiência de ideias. Acho meio pragmático, valores e conceitos não são meio em si, mas caminhos. Uma vez que o objetivo foi cumprido, ele pode ser abandonado. Eu entendo mesmo que as palavras não possam explicar tudo que elas permitem alcançá-las por meio da sugestão. Tem uma frase que não me lembro de quem era: usar um livro como um degrau para subir e depois jogar ele fora. Algumas pessoas ficam assustadíssimas com o que eu faço com os livros. Eu dobro a folha, eu rabisco, escrevo em cima. Não é bem disso que se trata. No fundo, essa nossa leitura do Chuang-Tzu, ela está muito ancorada em uma concepção ou em uma pré-concepção que nós temos de compreender uma história de sabedoria e uma história de ensinamento como um caminho de iluminação até um nível superior, uma existência superior, e que aquilo de fato está mostrando para a gente como é que a gente chega lá. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito do Chuang-Tzu é que muitas vezes ele está só fazendo uma piada. É claro que as piadas, elas possuem um fundo de sabedoria muito grande. Elas estão passando uma mensagem muito importante. Mas o que ele está dizendo não é para ser levado a sério ao pé da letra. Tem uma coisinha que pega nessa passagem, que é o seguinte. É isso aqui. De Yi. É a ideia do pegar as ideias. Isso é um trocadilho do ponto de vista linguístico. O que ele está fazendo, quando ele diz pegar as ideias, ele está dizendo pegar o desejo. É disso que se trata. Por que ele está falando isso? Porque o que ele está querendo dizer, de certa forma, é que quando a gente pega alguma coisa, quando a gente tem condições de agarrar aquilo, a gente se satisfaz. E uma vez que a gente se satisfaz, aquilo não é mais necessário. Você esquece aquilo. Só que, então, qual que é a ideia? É pegar essas palavras? Porque se o objetivo, então, é alcançar essa satisfação do desejo, ao ponto de que eu não preciso mais das palavras, eu não preciso mais da armadilha para pegar o coelho, eu não preciso mais da rede de pesca, em que ponto que eu cheguei? No ponto em que eu estou satisfeito. Se eu estou satisfeito, se eu não preciso de mais nada, eu não tenho mais o porquê correr atrás de nada. Eu não tenho mais o porquê pensar em nada. Eu não tenho mais o porquê buscar nenhuma solução.
Então, no fundo, o que ele está dizendo não é o importante são as ideias, não se apegue às palavras. Ele está dizendo, não se apegue às ideias. Esqueça as ideias. Deixa as ideias para lá. O ponto que você tem que chegar é um ponto de satisfação. Uma satisfação na qual já não há mais um impulso ou uma necessidade de preencher alguma coisa. E quando não há mais essa necessidade de preencher alguma coisa, é porque não tem ideia. Vamos colocar isso em termos um pouco mais práticos. Só deseja quem experiencia uma falta. Se você não sente uma falta, você não deseja. Só quer quem não tem. O ser humano é um bichinho muito complicado. Porque ele sempre quer. Ele sempre deseja. E quando a gente tem um desejo e alcança esse desejo, a gente começa a desejar outra coisa. Imediatamente. A gente não fica sem desejar. No fundo, é isso que faz com que a gente se movimente. Só que muitas das nossas ideias, muitas das ideias que a gente cria quando a gente deseja alguma coisa, elas não necessariamente nos ajudam. Elas não necessariamente permitem que a gente caminhe em direção ao nosso desejo. E o Chuang-Tzu está falando, esquece as ideias. Não é disso que se trata. Existe um comentário por volta do século V ou IV, ninguém sabe ao certo, de alguém, uma figura conhecida como Chuang Zhifang. Chuang Zhifang comenta que o Chuang-Tzu ele é um especialista em fazer as pessoas perderem as suas ideias. Ele é um especialista em fazer as ideias desaparecerem. Puxem a história a metáfora das cartas. O que ele está dizendo é, escuta, você vai se apegar a uma regra ou a outra, a um valor ou a outro? Não. Não é para pegar essas ideias. Você usa essas ideias quando você precisar. Você vai jogar conforme o jogo. Quando o jogo mudar, você joga de outro jeito. E você deixa essas ideias iniciais para lá. Você deixa essas instruções iniciais para lá. Esquece aquilo. Vamos colocar a coisa na prática. Eu não sei quantos de vocês já contaram anos o suficiente para perceber que muitas das coisas que vocês aprenderam no núcleo familiar, na comunidade, no meio social, não são bem como vocês aprenderam. São de outra forma. E esse processo de desconstruir certos valores que foram passados é um processo difícil. E é um processo importantíssimo para que a gente continue se movimentando. Né? A gente precisa se desapegar de certas ideias, de certas crenças, e para isso a gente precisa entender que elas são mais ou menos como essas cartas de instrução. Elas estão vindo de um lugar que a gente não sabe exatamente qual é. A gente não sabe quem está dando as cartas. Muitas delas são contraditórias entre si. A gente se vê obrigado a escolher uma delas. E elas são totalmente arbitrárias. Por que juntar as cartas mais altas? Por que juntar as cartas mais baixas? Por que uma carta tem mais valor do que a outra? Onde eu me deixei convencer? Lembra a nossa discussão da semana passada? Sobre a questão da secretária, da figura da secretária? Por que que um advogado, um médico, um engenheiro são cartas de maior valor do que uma secretária, do que um bartender, do que um professor? Quem atribuiu esses valores a essas cartas? Eu tenho que levar isso a sério? Porque se o objetivo, então, é colecionar as cartas de maior valor, então é melhor que eu vou fazer o vestibular para medicina ou para direito, porque se eu for fazer o vestibular para filosofia, eu vou perder o jogo. Pode ser.
é bem provável que perca, segundo as nossas regras atuais. Mas o mais provável é que você vá encarar um longo período de perturbação e de insatisfação por ter feito uma escolha que não tinha a ver com seu desejo. Porque você se deixou levar por uma carta que você recebeu, por uma determinada instrução que te disse: colecione as cartas de maior valor. Ser professor de filosofia não vale nada, principalmente no Brasil. Seja médico, seja advogado, seja engenheiro. Essas cartas valem. Quer estudar filosofia? Se forma, ganha dinheiro. Depois que você estiver bem, vai estudar filosofia. Vai fazer seu hobby. Quem é estudante profissional de filosofia aqui sabe que não existe isso, de um estudante de filosofia por hobby. Não precisa nem ser profissional, hein? Quem gosta de estudar filosofia sabe que é uma coisa que transforma a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Não tem como desligar a filosofia. Fechou o computador, acabei. Não tem mais filosofia na minha cabeça. Isso não existe. Então percebam que o que ele está questionando aqui? Os nossos valores mais cotidianos, mais simples, mais basilares. A maneira como nós levamos a nossa vida. Eu não sei se vocês cresceram numa época onde havia uma cultura muito grande do sonho da casa própria. Não sei quantos de vocês aqui têm uma casa própria. Mas eu me lembro que eu cresci ouvindo que a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é comprar o seu imóvel. E eu acreditei nisso durante muito tempo. Até que um dia eu virei e falei, não, peraí. Vocês têm certeza disso? E eu comecei a fazer as contas. E eu verifiquei que, dependendo do quanto de dinheiro você tem, investir esse dinheiro num imóvel é perder dinheiro. Dependendo da situação do país, você ganha mais dinheiro se você viver de aluguel. Então percebam como as regras do jogo vão mudando, mas para nós é muito difícil perder certos valores e certas crenças e certas instruções que a gente recebeu. E eu acreditava piamente que esse era o caminho mais sensato, o caminho mais racional, comprar o meu próprio imóvel, ter um lugar para morar, não viver de aluguel. Olha, dependendo do cenário econômico, e a gente está em um cenário mais ou menos como esse, bem que agora ninguém está ganhando nada em lugar nenhum, vale mais a pena viver de aluguel. Vai dar conta que você faz. Então, olhem quantas questões vão se levantando para nós. A partir daí, a gente pode começar a tocar em temas um pouco mais sensíveis, que são os nossos valores morais mais sólidos, mais firmes. Vamos pegar alguns e começar a pensar. Família. Um valor muito importante. Para quem? Quando? Em qual contexto? O que você chama de família? Eu não sei se vocês acompanharam uma pesquisa que saiu alguns anos atrás, em escala global, onde eles fizeram uma pesquisa perguntando se, para ter bons valores morais, era necessário acreditar em Deus. Essa era a pergunta. Se só tem bons valores, quem acredita em Deus? Vocês sabem que pouco antes disso foi feita uma pesquisa que mostrou que os americanos, norte-americanos, estadunidenses, eles aceitariam numa boa um presidente negro, isso foi antes do Obama, um presidente mulher, um presidente homossexual, mas em hipótese alguma, um presidente ateu. Isso já diz bastante sobre a cultura deles. 44% dos norte-americanos achava que era importante acreditar em Deus para ter bons valores. Vocês sabem qual foi a nossa porcentagem aqui no Brasil?
85%. 85% da nossa população acredita piamente que é imprescindível acreditar em Deus para ter bons valores morais. Maluco, né? Por que que uma coisa está vinculada à outra? Existem respostas e respostas, estudos e estudos. E basta ler a história da filosofia que você vai ver muitos caminhos para entender o porquê que uma coisa está vinculada à outra. Mas a questão é, isso é uma norma inflexível? Isso é uma verdade? Não, não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que existem valores morais completamente independentes das religiões, que não tem nada a ver com isso, que funcionam perfeitamente bem para a manutenção do bem-estar social. Mas criou-se uma cultura. Uma carta de instrução foi jogada para nós, de que era importante ter essa crença, se a gente quisesse ter bons valores morais. Teve uma outra carta que foi jogada, que é, bom, é importante ter bons valores morais. E ainda outra, que dizia que os valores importantes são esse, esse, esse e aquele. E que a paciência é uma virtude. Jogaram essa carta pra gente. E a gente comprou essa carta. E a gente acredita nisso. E a gente acredita em tantas outras. E o Chuang Tzu está dizendo, escuta, pegou as ideias ali? Esquece agora. Entendeu como funciona o jogo? Ótimo. Então entenda a arbitrariedade de todas essas regras que foram colocadas. Vejam que isso é de uma ousadia tremenda. Em algum dos nossos encontros a gente discutiu o valor da vida, por exemplo. Não me lembro qual. Acho que no segundo. Para mostrar que a vida há de se valorizar a vida acima de todas as coisas. Temos que preservar a vida. A gente estava passando pelo Setembro Amarelo, pela questão do suicídio. O mais importante é salvar uma vida. Depende. Isso é outro valor que nos foi imputado. Existem vários outros. Eu vi um meme esses dias que era um meme de literatura, que dizia assim, literatura inglesa, morrerei por amor. Literatura, não sei, alemã, morrerei pela honra. A honra é mais importante do que a vida. O amor é mais importante do que a vida. Tem vários exemplos históricos. Aí estava lá, literatura russa, morrerei. E o último era literatura brasileira. Era a foto do Machado de Assis. Assim, já morri. Quem leu as Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe do que eu estou falando. Percebam, a vida nem sempre foi um valor acima de todas as coisas. Salvar as vidas nem sempre foi o mais importante. Morrer pela pátria, morrer pelo rei, morrer por um amor, não é difícil de encontrar. Só que a gente se deixa convencer por certas cartas que chegam para nós. Questões. Entendo como se fosse andar de bicicleta, depois que aprendo não penso sobre como andar. Também é uma boa reflexão. Busca pela felicidade quando almejamos um objetivo e não aproveitamos o caminho. Por exemplo, Lilian, vou até mais fundo. Quem te convenceu que a felicidade é uma coisa que a gente tem que buscar? Você pode escolher viver para ser feliz. Não é uma escolha obrigatória. Ninguém é obrigado a ser feliz. Ninguém precisa viver para ser feliz. Você pode viver por outros motivos. Outras intenções. Você pode viver para, não sei, ter uma vida interessante. Independente dela ser feliz ou não. É difícil engolir um pouco essa ideia. Né? Não, mas como é que vai ser minha vida sem felicidade? Vai ser. Vai ser. Acho pouco provável,
que alguém aqui consiga ser feliz o tempo inteiro. Ou tem aí uma crença muito forte, inabalável, um espírito muito positivo, ou está alucinando. Ser feliz o tempo inteiro, integralmente, difícil. Agora, parem para pensar nos momentos das vidas de vocês que vocês não foram felizes. Foram necessariamente momentos assim ruins, desagradáveis, que não valeram a pena serem vividos? Ou vocês tiveram momentos que não eram felizes, mas eram muito interessantes também? Veio primeiro o ovo ou a galinha? Não foram as religiões que adotaram as cartas da filosofia quanto à ética e a moral? Boa pergunta, Flávio. A questão aí é intercalada. Tá? Você não pode pensar que de repente apareceu uma religião e essa religião inventou valores e começou a imputar esses valores nos outros. Ou que de repente apareceu uma religião, ela viu alguns valores ali da filosofia, pegou eles, porque algum filósofo um belo dia resolveu inventar valores. Não. Isso é um trabalho que consumiu tempo, que consumiu uma progressão histórica que não é evolutiva. Muitas vezes, e em muitos momentos da história do pensamento, a gente deu zilhões de passos para trás e para o lado, e para o outro, e para cima e para baixo. Tá? O que acontece são demandas. Assim como a gente viu nos ciclos dinásticos que havia uma demanda de unificação, de prosperidade, que depois havia uma demanda de rebelião, tudo aquilo tinha que ser manejado. Quais são os valores que vão manejar isso? Cada um foi defender a sua posição. Os confucionistas foram defender uma, os daoístas foram defender outra, no caso do Chuang-Tzu foi defender nenhuma, e é aí que a gente está chegando. No caso dos moístas, defender ainda outra. Então, se a gente parar para pensar, bom, então de onde vem a nossa moral? Depende, qual delas você quer discutir? A gente tem que pegar no caso a caso. Vamos discutir moral cristã, que é uma das mais vigentes na nossa cultura aqui no país. A gente vai perceber, estudando um pouquinho, que isso pode até ter vindo de um discurso muito forte da igreja. Não significa que a igreja tenha inventado essa moral, e nem que isso tenha a ver com tudo aquilo que se entende por cristianismo. A humildade é um exemplo. Vocês querem um valor moral mais amado do que a humildade? Todo mundo adora a humildade. Poxa, aquela pessoa é humilde. E, isso é uma moral cristã? É. Não para todos os cristãos. Mestre Eckhart, que a gente já citou aqui algumas vezes, dizia, escuta, humildade não significa nada se você não tiver desprendimento, um esvaziamento que permita uma união com isso que ele chama de deidade. É legal ter humildade, mas não é o mais importante. E para outras pessoas, e tantas outras pessoas, humildade não vai significar nada. E a história da falsa humildade? Isso é ótimo. Falsa humildade é genial. Como assim falsa humildade? Não faz sentido. Então a pessoa está adotando um discurso que não diz respeito a ela está fingindo esse discurso. É isso? Tá, mas escuta, a humildade é um discurso. Não é uma substância. Ela é uma narrativa. Como é que eu vou contar uma narrativa de forma oposta que ela é? É possível falsa humildade? Ah, não, mas essa pessoa está fingindo que ela é humilde e no fundo ela não é. Toda pessoa humilde está fingindo que é humilde. Sempre. Humildade é um fingimento. Isso não significa que esse fingimento seja uma mentira, uma artimanha. Não. É isso que a gente vai perceber com o Chuang-Tzu. Se eu escolhi aquela carta, se eu escolhi a humildade, eu vou jogar ela. E eu vou jogar ela de forma genuína. Eu não vou vincular isso a uma verdade absoluta. E se eu precisar descartar essas regras e assumir outras, eu vou. Mas quando eu jogar essa carta, eu vou jogar essa carta. É isso que ele está dizendo.
Por que ele está dizendo isso? Pausa de suspense. Desde Sêneca se fala na busca da felicidade, mas concordo com você, professor, a felicidade é um estado e não uma permanência. Vemos que há cursos sobre busca da felicidade com o maior propósito da vida. Muito bom refletir sobre isso, pois gera angústia também. Liana, quem se satisfaz com o suficiente sempre tem o suficiente. Por essa razão, conhecer a suficiência da insuficiência é suficiência constante. Ótima formulação. Professor, tem a ver com a persona dos gregos? Depende de quais gregos você está falando, Ademir. Especifica para mim. Perceba uma coisa, sabe por que é essa falta que faz a gente desejar, que faz a gente se movimentar e que faz a gente correr atrás das coisas. Mas sabe por que não adianta ficar angustiado e acreditar numa felicidade como se fosse algo que você pudesse de fato conquistar e pronto, acabou, agora eu sou feliz? Porque isso nunca vai acontecer. Porque essa falta nunca vai ser preenchida. Se preencheu essa falta, acabou a vida. A gente para de se mexer. Então qual é a solução? Aceitar essa falta. Aceitar que tem um vazio ali. Esquece as ideias. O sábio daoísta se esvazia desse sentido. Isso não significa que ele não deseja, hein? Que ele não deseja as coisas. Ele deseja. Ele deseja. Mas ele não pega essas ideias. Ele não pega essas palavras. Ele não assume que aquilo é uma verdade absoluta e que ele tem que seguir aquele caminho. Pense no seguinte. Dentre as várias tonterias que Aristóteles escreveu, uma delas é extremamente precisa, acurada e indiscutível. O fato de que o homem é um animal político. Por quê? Não em termos de negociação política, nem nada, e nem a partir daí no sentido da reunião da polis, como ele fala. Mas no sentido de que o homem é um animal social. A gente não vive senão em sociedade. Não existe homem fora da sociedade. Ser humano só é ser humano se é ser humano social. Faz parte da nossa definição. A gente precisa de outros seres humanos para existir. Só que existe uma questão. A gente tem desejos. As outras pessoas têm desejos. Nem sempre os nossos desejos são compatíveis entre a gente. Então, o que a gente vai fazer para conseguir viver em sociedade? A gente vai ter que traçar uma linha e falar, olha, alguns desejos estão ok, outros não. Porque senão a gente vai começar a se matar aqui. Ok. Esse é o acordo social. Firmamos um contrato. Então, o que pode? Pode isso, pode aquilo, não pode aquele outro, não pode também aquele outro. Ok. O que acontece? Não raro, a gente acha que aquilo que a gente está recebendo da sociedade, por viver em sociedade, é uma recompensa menor do que a gente poderia receber se a gente seguisse o nosso desejo, mesmo que aquilo esteja proibido. Vou colocar um exemplo básico. Né? Durante quanto tempo as relações homoafetivas foram consideradas proibidas em tantas culturas e ainda hoje são? Isso impediu alguém de ter relações homoafetivas? Não. Porque a pessoa sentiu que era aquele o desejo dela. Mas vamos supor que, como acontece ainda hoje, essa pessoa reprimisse esse desejo. Porque ela entendeu que as normas sociais não permitem isso, que aquilo está errado. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela adoece. E é aí que o Zhuangzi entra com um efeito terapêutico brilhante. Escolha outra carta. Jogue o jogo enquanto você precisar jogar. Ele então abriria a mão de um ideal, de uma ideia do ideal para o que seria realmente melhor? Totalmente.
Não existe ideal. Existem perspectivas, não é relativismo, tá? Não é relativismo, por quê? Porque ele tem um princípio orientador, que é o caminho, que é o Tao. E não é qualquer caminho, é o caminho que funciona, é o caminho eficiente, é o caminho do D. Então não é um relativismo total e absoluto. São perspectivas. Ele diz: assuma essa perspectiva quando lhe aprouver. Se aquilo te faz mal, abandone essa perspectiva e assuma outra. Para ser feliz não basta ser pobre, é preciso ser ignorante também. Você toca num ponto bastante controverso de cultura para cultura, né? E a gente tem de fato esse discurso que o pobre quer feliz. Por quê? Porque ele não está ali naquela zona da classe média. Esse é um discurso clássico da classe média, que a Marilena Chauí tanto odeia. Porque a classe média, ela sabe o que existe no mundo dos ricos, mas ela não tem acesso a isso, e por isso ela sofre. O pobre não sofre, porque ele nem sabe o que existe no mundo dos ricos. Ele está satisfeito com o que ele tem. Não é bem assim. Podia até ser, há não muito tempo atrás. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia a gente sabe que o acesso ao mundo mudou. O acesso às possibilidades mudaram. E a gente aprendeu que também não existe classe média, ou você é pobre ou você é rico. Pelo menos no Brasil, né? Ser ignorante, aí é uma outra questão muito interessante. Porque ignorante pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Depende de como você lê. Para além disso, isso não necessariamente tem a ver com uma educação formal. Não necessariamente tem a ver com uma falta de conhecimento das coisas. Não sei o que as coisas existem no mundo, então eu não corro atrás de nada, não quero nada, estou satisfeito. Isso não é ser ignorante, isso é ser extremamente sábio. Eu estou satisfeito. E mais sábio ainda é aquele que conhece as coisas, que sabe as coisas que estão, não estão satisfeitos. Satisfeitos no sentido de que eles aceitam a vacuidade inerente que existe no ser humano. Eles aceitam que existe um vazio em nós, um vazio sempre desejante, que a gente nunca vai estar satisfeito. Isso é estar satisfeito. É saber que esse vazio nunca vai ser preenchido. Abrir mão de um ideal. Aí a gente vai entrar numa questão que é assim: qual é o objetivo? Ora, qual que é o objetivo? Porque do ponto de vista de uma política como a que a gente encontra hoje na China, o mais importante é a China. Você vai jogar o jogo para fazer aquilo funcionar. Porque eles raciocinaram da seguinte maneira: se isso aqui não funcionar, ninguém vai chegar onde quer, hein? Então vamos fazer isso funcionar, depois a gente se preocupa com o que cada um de vocês quer. E eles estão lá, trabalhando nesse sentido. Aqui a gente tem uma outra perspectiva. O que importa, em primeiro lugar, é o que eu quero. Tenho meu discurso, eu sou contra a corrupção, mas escuta, eu não vou deixar de dirigir. Então, se me pararem para me dar uma multa e tirarem minha carteira, porque eu já não tenho mais pontos, eu vou dar uma bola pro guarda e ele me libera, porque, em primeiro lugar, aquilo que eu quero. Mas o meu discurso continua sendo o outro. Entendeu? As duas coisas são contraditórias. Tanto abrir mão do desejo e da vontade individual em nome do coletivo, quanto viver única e exclusivamente em prol da sua individualidade e dane-se o coletivo. As duas coisas dão problema. Qual a solução para esse problema? Eu não sei. Se algum de vocês souber, me conte, escreva
e vocês vão ganhar um Nobel da Paz ou de Economia. Porque a gente vem buscando o resultado efetivo dessa equação desde o início da humanidade. Como é que a gente equaliza vontade individual e manutenção do coletivo? A gente não tem essa resposta. A solução mais viável é aquela que diz, escuta, a gente não equaliza. Tá? Não vai acontecer. Não tem como. Então lide com isso. Aprenda a lidar com isso. Vamos radicalizar um pouquinho mais ainda a nossa leitura. No finalzinho do segundo capítulo, da primeira parte do Zhuangzi, existe essa passagem super famosa. Se algum de vocês assistiu a palestra sobre o sonho chinês, seja no momento em que ela foi dada, seja no YouTube depois, vocês sabem mais ou menos em que direção que eu vou caminhar aqui. Ao mesmo tempo que é uma direção que traz um certo alívio, também traz uma grande angústia. Como eu havia falado na palestra que abriu os nossos planos de ciclos, né? Era essa a proposta. Nós demos palestras que davam um gostinho do que a gente ia falar nos cursos. Retomando aquilo, essa passagem também é uma das mais controversas. Ela passou por uma história de tradução bem complicada. A primeira tradução dela, mais popular em idiomas ocidentais, foi a tradução do Herbert Tillis para o inglês. Essa tradução, ela dizia o seguinte, esqueçam essa que está na tela agora. Eu não sei nem se eu tenho ela aqui. Tenho sim. Traduzindo do inglês para o português, a tradução que foi feita do inglês para o chinês. Que era uma tradução, na verdade, do chinês antigo para o chinês contemporâneo. Olha o telefone sem fio. A tradução mais famosa dizia: uma vez eu, Zhuangzi, sonhei que era uma borboleta batendo asas aqui e ali, para todos os efeitos, uma borboleta. Eu estava consciente somente de seguir meus desejos enquanto uma borboleta. E estava inconsciente de minha individualidade enquanto um homem. Subitamente, eu acordei e ali estava eu, deitado, eu mesmo outra vez. Agora eu não sei se eu sou, então, um homem sonhando que era uma borboleta, ou se sou agora uma borboleta sonhando que eu sou um homem. Entre um homem e uma borboleta há uma barreira necessária. A transição é chamada de metempsicoses, transcendência para além da alma. Essa é a versão mais popular dessa tradução. Foi essa versão que foi utilizada por grandes nomes da filosofia europeia, da literatura europeia, Martin Buber, Martin Heidegger, Hermann Hesse. Todos eles se apropriaram disso e interpretaram da maneira mais próxima a qual a gente está acostumado. De que eu sonhei algo. O que é real? O sonho ou o despertar? Ou a vigília? Tem que ter uma diferença entre as duas coisas. Mas como é que eu sei que estar acordado é uma realidade mais real do que estar sonhando? Essa discussão não tem o menor sentido no contexto do Zhuangzi. Porque eu não sonhou nada. Acompanhem a tradução. Mais ou menos livre. Certa vez, Zhuangzi caiu em um sonho. E então, havia uma borboleta. Zhuangzi caiu em um sonho e uma borboleta apareceu. Ele não está dizendo
que Zhuangzi sonhou que era uma borboleta. Em momento algum. Daqui o texto chinês. Qi jie Zhuangzi Ren Wei Wu Jie. Literalmente. Caiu no sonho, parece uma borboleta. Uma borboleta esvoaçante, realizada de acordo com suas intenções. Satisfeita. Ela não sabia sobre o dia. E em um súbito despertar, de repente estava lá o dia. Não se sabe se um dia sonha, e então há uma borboleta, ou se uma borboleta sonha, e então há um dia. Quando há um dia e uma borboleta, deve haver uma distinção. Isso se chama mudança das coisas. Vamos parar para pensar, em primeiríssimo lugar, o que é um sonho? Vocês, imagino eu, espero eu, todos saudáveis, têm muitos sonhos, e muitas vezes, nesses sonhos acontecem coisas muito estranhas. E muitas vezes, vocês não sabem que estão sonhando, e passam por alguma situação muito estranha, e vocês sentem aquilo de forma muito forte. Quem aqui já sonhou que estava caindo e acordou pulando da cama? Exemplos mais íntimos. Quem aqui já não teve um sonho erótico e acordou excitado? Quem aqui já não sonhou que estava numa situação de perigo? Acordou assustado, com medo, com o coração batendo a mil. Não é que você simplesmente imaginou aquilo, falou, nossa, seria muito ruim ser perseguido pelo Chuck, o boneco assassino. Não. O seu corpo reagiu literalmente àquela situação. De fato, o seu coração disparou. A sua pressão arterial foi lá para cima. E vocês vão dizer que, espera, não é real. Como assim não é real? Você não imaginou quietinho, puxa vida, seria muito ruim se isso acontecesse? Não, você experienciou aquilo. E seu corpo reagiu de uma maneira muito forte. A interpretação da tradução sobre ele cair no sonho ou ele sonhar não poderia estar vinculada à ideia do tradutor entender um sonho como vínculo ao sujeito diretamente. A interpretação do Gilles, sim, Cláudio, mas o fato é que não tem aqui o O. Não aparece. O eu não aparece. O termo não aparece. Tá? Por isso que não é tão difícil assim você desconstruir essa tradução. Tá? Não aparece em momento algum. O. Tá? O é o pronome, eu. Sonho que estava caindo e acordo, susto, parecia mesmo que tinha caído. Sim, porque você caiu, Thor. E você caiu. Ainda bem que você caiu sonhando, porque se você tivesse caído acordado, você teria se machucado. Se vocês conhecem o mínimo da literatura psicanalítica, vocês sabem que uma das grandes premissas, uma vez aceita a hipótese de que há uma mente inconsciente, tem gente que não aceita essa hipótese. Eu trabalho com essa hipótese, outras pessoas não. É de que o inconsciente, ele se manifesta de formas que a gente não tem muito como controlar, porque ele é incontrolável. Quais são essas formas? Os sonhos, os atos falhos, aquilo que entrou para a nossa tradição lusófona como xistes, piadas. É porque a gente começou a ler Freud por aqui em espanhol. Antes de ter a tradução para o português, a gente usava a tradução argentina. Isso que a gente chama de xistes, as piadas. São manifestações inconscientes. Escapam. A gente não tem controle sobre elas. Quantos de vocês aqui já fizeram uma piada totalmente inapropriada, na hora errada, com a pessoa errada, na frente de todo mundo? E todo mundo deu risada.
E depois que vocês se tocaram, puta, como é que eu fui fazer essa piada? Escapa. A gente não tem controle sobre isso. O sonho é a mesma coisa. A gente não controla. Não tem uma lógica igual à lógica discursiva. E por isso, e só por isso, que a gente acha que não é real. Porque não obedece à mesma lógica. E o que o Zhuangzi vai mostrar é que não é a lógica discursiva clássica do princípio de identidade, A igual a A, do princípio de não contradição, a, como é que é? Não é possível A e não A. Não é essa lógica que define o que é real e o que não é real. Não está aí. É isso que ele está dizendo. E como é que ele vai mostrar isso? Uma das interpretações mais próximas do período no qual o Zhuangzi, caso Zhuangzi, escreveu, ou comentou, ou falou, ou na qual esse texto teria aparecido, é o comentário de Guo Xiang. Guo Xiang, por volta do 2º ao 3º século depois de Cristo. Ele é um dos comentadores, um dos primeiros comentadores que a gente tem notícia de que organizou o texto do Zhuangzi e comentou trecho a trecho. Ele oferece um comentário final muito interessante. Ele fala assim: quando o Zhuangzi diz que tem que haver uma distinção entre Ju e a borboleta, a distinção se refere entre estar desperto e estar sonhando. E ela não é diferente da separação entre a vida e a morte. São estados desconhecidos um para o outro. A razão pela qual é possível estar contente consigo mesmo, de acordo com a intenção, é que essas distinções estão firmemente estabelecidas e não que há distinções. É isso que ele está tentando dizer. E são duas coisas totalmente diferentes, estar desperto e estar sonhando. Só que tem mais. Quando o Zhuangzi aponta que isso se chama mudança das coisas, o Xiang comenta assim: o curso do tempo não para por sequer um momento, e o hoje não persiste no que dele se segue. Assim, o sonho de ontem se muda em um hoje. Como poderia ser diferente da mudança entre a vida e a morte? Por que deixar o coração pesar por ser movido para trás e para frente entre essas duas coisas, a vida e a morte? Sendo um, não há conhecimento do outro. Se eu estou vivo, eu não conheço a morte. Se eu estou morto, eu não sei da vida. Sendo uma borboleta, durante um sonho, é genuíno. Relacionando isso com os seres humanos, quando vivos, não se sabe se mais tarde terá ou não belas concubinas. Ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Só o estúpido pensa que sabe que a vida é algo maravilhoso e que a morte é motivo para ficar triste. Isso é o que se chama nunca ter ouvido falar da mudança das coisas. Esse é um assunto muito sensível, muito delicado. Porque, de fato, independente da cultura, existe um fenômeno psíquico no ser humano que a gente chama de luto. Vocês certamente sabem que culturas diferentes recebem a morte de formas diferentes. Então, alguns nativos ameríndios vão comemorar, dar festas. Outros vão se vestir de preto para expressar esse luto.
Outros vão reagir de tantas outras formas. Sei lá, colocar, os vikings não faziam isso, colocavam numa balsa e atiravam uma flecha de fogo. Os gregos não colocavam as moedas nos olhos para subornar o barqueiro. É para subornar. Então percebam, são várias maneiras de lidar com isso diferentes. Mas a experiência do luto, isso não depende de cultura. Tanto que na nossa cultura, que vê a morte como um motivo de sofrimento, como um entristecimento, existem pessoas que ficam enlutadas, existem pessoas que nem tanto. Tem pessoas que, ok, morreu, paciência. Mas o luto existe. Só que o que o Chuang-Tzu está falando de forma extremamente radical, segundo essa interpretação do Guoxiang? Ele está dizendo, quem disse que a morte é uma coisa ruim? Ele não está sugerindo nada parecido com um paraíso, uma vida após a morte. Não, ele está apontando a nossa ignorância. A nossa dificuldade em aceitar que existe uma distinção entre vida e morte. A nossa dificuldade em aceitar o conteúdo dos nossos sonhos. No fundo, do ponto de vista psicanalítico, um sonho nada mais é do que a manifestação de um desejo. Um desejo inconsciente e um desejo, no mais das vezes, reprimidos. A questão é que não é que isso é imaginação, que isso é distorção, que isso não tem nada a ver com a realidade. Isso tem a ver com a realidade. Só que você nega. Diz, não, eu não levo isso a sério. Surpresa. É tão real quanto. É ali que está o seu desejo. É ali que ele aparece. E é aí que está a coisa legal. Porque isso não significa que você precisa correr atrás desse desejo. Isso não significa que você vai querer realizar aquilo que você sonhou. Mas você consegue identificar. Onde é que está essa falta? O que eu estou sentindo? De onde vem esse mal-estar? O que está me incomodando? Eu não sei, mas eu estou incomodado. O sonho te mostra. Até aqui, tudo bem para vocês? Alguém gostaria de comentar? Fazer perguntas? Criticar? Viu, Luiz? Diga, professor. Então, com relação à lógica, você estava comentando há pouco, mas isso não é lógico, ou é lógico, porque, na realidade, nós é que percebemos dessa maneira de acordo com a lógica, digamos, formal, mas não com a lógica do inconsciente, como você há pouco citou. Então, eu diria assim, né, que, e pergunto também, esta aparente não lógica é tão lógica quanto esta lógica que nós aceitamos como lógica. Aquilo que, digamos, está de acordo com o que nós raciocinamos de uma maneira correta. Sim, sim. Porque o que acontece é que aquilo que a gente chama de lógica clássica, que é essa lógica do princípio de identidade e do princípio de não contradição, ela é um tipo de lógica. Você tem outras lógicas. Lógicas não clássicas, que não excluem as contradições, que aceitam as contradições e continuam trabalhando em cima das contradições. Essas lógicas, elas não são menos lógicas que a outra. É que a outra, ela é mais fácil. Ela coloca as coisas nos seus lugares. Ela evita que a gente se movimente por lugares que a gente não gosta muito, que são lugares contraditórios, sobre os quais a gente já falou. São os lugares do eu amo, mas eu odeio essa pessoa.
Eu quero passar o resto da minha vida do lado dela, mas às vezes eu quero matar ela. São lugares ilógicos, entre aspas, mas que no fundo fazem parte de uma lógica diferente. De uma lógica que aceita a contradição. É aí que a gente está trabalhando. A gente tende a achar que se uma coisa é contraditória, a gente tem que resolver. Lembra do problema que eu pontuei? A tensão entre o individual e o social? A gente não vai achar solução lógica para isso, lógica clássica. A solução lógica vai ser não clássica, que é aceitar a contradição entre o indivíduo e a sociedade. A partir daí trabalhamos. É contraditório. Causa sofrimento. Causa conflitos, causa problemas. Não existe paz mundial. Não existe todo mundo feliz vivendo bem. É feliz porque é triste. É pacífico porque é conflituoso. Se não tem conflito, não tem paz. É disso que a gente está falando. A gente está falando de experiências que são contraditórias e que fazem parte da realidade. Lembrem que a grande crise de Pitágoras, que acreditava que toda a realidade podia ser explicada racionalmente por meio de números, foi ter tido o desprazer, a infelicidade de desenhar o teorema de um triângulo retângulo de lado 1, cuja hipotenusa é um número irracional, é a raiz de 2. Ele falou, opa, peraí, como assim número irracional? Não pode existir número irracional. Como assim existe algo na realidade que é irracional? Aí que Pitágoras entra em crise. Reza a lenda, se fechou numa caverna, nunca mais saiu de lá. E os pitagóricos se dividiram entre místicos e matemáticos. A gente aprende que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Depende. Muitas vezes é uma elipse. Então percebam como essas coisas vão colocando a gente em certos apuros. E a gente precisa trabalhar a partir das contradições. E o único jeito de trabalhar a partir das contradições é reconhecendo a distinção. Deve haver uma distinção. É reconhecendo a diferença. Trocando em miúdos, a gente não vai conseguir resolver o conflito interreligioso colocando cada um para o seu lado. É colocando os dois juntos para conversar. Então, tudo bem, ótimo, porque na contradição da lógica clássica começa a validade da outra lógica. Por exemplo, a expressão poética. O poeta que eterniza uma noite que não existe eterna. Então, aí sim, aí dá para... Aí podemos começar a conversar a partir daí. Sim, professor. E todos vocês se inscrevam no curso do professor Jamil, que começa na semana que vem, sobre as mil noites, que vai ser sensacional para pensar todas essas questões. Porque, de fato, a poesia diz o que não pode ser dito. Em que sentido? No sentido de que ela consegue fazer com que a gente tenha experiências que a gente não consegue explicar em palavras. É disso que a gente está falando. E do meu exemplo favorito de todos, que é você estar sentindo alguma coisa, você não sabe explicar. Você lê uma poesia, você ouve uma música, presta atenção na letra e fala, é isso que eu estou sentindo. Eu não sei explicar, mas é exatamente isso que o poeta está falando. Professor, você já ouviu falar do Robert Allison, que escreveu Chauncey for Spiritual Transformation, Memories of the Inner Chapters, interpreta a metáfora da borboleta com um despertar espiritual. Então, Helena, como você vai interpretar esse despertar espiritual? Porque não se trata de uma iluminação de um ser humano superior, tá? Não se trata
de encontrar o seu verdadeiro eu. Se trata de uma outra coisa. Né? Se você conseguir entender despertar espiritual como atinar para o fato de que existe uma distinção entre as coisas, de que os valores imputados na nossa cultura são arbitrários, a gente poderia ter outros, aí sim, aí me parece perfeito. Mas a tendência a entender isso como uma certa transcendência no sentido negativo, que a gente já discutiu essa história da transcendência no último encontro, de que então eu saio deste plano e vou para um plano superior. Não é bem disso que o Chomsky está falando. Ele está falando o contrário, ele está falando, escuta, você não conhece nenhuma outra coisa. E é preciso que você entenda a distinção entre essas outras coisas para não assumir coisas que não dizem respeito. Para não assumir coisas que, no fundo, você não sabe, que muito provavelmente vão te fazer mais mal do que bem. Só que, o que acontece? Quando você chega num ponto onde você percebe que você pode jogar exatamente como essa carta coringa. O que acontece quando você assume determinados valores e depois você abandona e começa a assumir outros? Tem um problema. Que todo mundo vai virar para você e vai falar, você não é autêntico. A gente pode dizer então, pergunta Sara, que os indivíduos tendem a recalcar aquilo que é contraditório porque o ilógico gera conflito? No discurso, sim, Sara. Só que a gente tende a recalcar tudo aquilo que é desejo e que a gente aprendeu que é errado. Tá? Alguém ensinou pra gente que não podia. A gente recalca. Por algum motivo. Como, por exemplo, a sexualidade. As manifestações da sexualidade. E aí aquilo começa a se tornar ilógico em relação ao que a gente aprendeu. Porque aquilo não condiz com as normas que foram ensinadas. Vou pegar outra questão que a gente discutiu já, a questão de gênero. Eu aprendi que o gênero de uma pessoa é uma determinação biológica. Eu não consigo ter a mesma experiência. Eu começo a reprimir isso. Eu começo a adoecer. Só que tem uma outra hipótese, muito legal, que é de que gênero não é uma determinação biológica. Isso não começa só nas discussões de gênero, não, tá? Isso começa na primeira e, sobretudo, na segunda onda do feminismo. Quando alguém avisa que aquilo que a gente chama de mulher é uma construção social. Dos padrões da sociedade. Exatamente. Mas tem desejos que são conflituosos também. Isso, aí sim. Aí é perfeito. A gente recalca aquilo que é contraditório. É a interpretação que o Heidegger faz da fábula de Gino, né? Da fábula de Cura. Né? Diz que Cura estava lá brincando e esculpiu um ser humano em argila, em humus, em terra, e aí Zeus soprou, eu nem me lembro direito da fábula, sopra, e ele começa a se movimentar, e começa uma disputa para quem ia ficar com aquele ser, e no final ele é nomeado por conta da terra, do humus, ele veio de Zeus, e para Zeus vai voltar, mas enquanto ele estiver ali vivo, ele é de Cura. Ele é de Zorge, é o termo que ele utiliza. E o que é essa cura? É essa tendência que a gente tem a não permitir que coisas que causem mal-estar, conflito, que tirem a gente da nossa lógica, apareçam. Então ela está sempre lá. Ela está sempre lá falando assim, não pensa na morte, não. Não. Eu sei que você está
tá tendo vários desejos em relação a uma pessoa que não é o seu companheiro ou a sua companheira, mas não pensa nisso não. A gente aprendeu há pouquíssimo tempo, pasmem, de que, por exemplo, amor e sexualidade não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Podem ou não estar relacionados. A gente não gosta dessa ideia. Por quê? Por causa do conflito. Porque para nós é ilógico. Só que não. A gente aprendeu a se casar por amor há pouquíssimo tempo atrás. Antes a gente se casava por convenção. E funcionava muito melhor. Os casamentos eram muito mais bem-sucedidos quando eles eram arranjados. Sempre achei toda a temática dos sonhos muito interessante, pois em toda a minha vida só lembro de 2 ou 3 sonhos que tive. Todas as outras vezes tenho apenas uma leve noção de que sonhei, mas não recordo de nada. Fiz até almoçar sobre a interpretação dos sonhos no meu primeiro termo para me aprofundar nisso. Evelyn, sobre a questão de você não se lembrar muito dos sonhos, aí pode ser uma questão de higiene do sonho, dos seus hábitos alimentares, dos seus hábitos de dormir, coisas do tipo, né? Mas, de fato, também tem um aspecto aí psíquico de acordar e querer esquecer imediatamente o que se passou no sonho. Né? E você começar a lembrar dos sonhos, escrever os sonhos, contar os sonhos, aí você começa a exercitar isso. Porque o que acontece? Quando você sonha que está caindo e pula da cama, mesmo que você não esteja, o seu corpo não esteja caindo de um barranco, a experiência que você tem ela é genuína. Você de fato sente que está caindo, literalmente ao pé da letra. Isso é jogar a carta coringa para o Chomsky. Essa questão de ter a total consciência de que aquilo é um construto, mas viver e experienciar aquilo de forma genuína. É disso que ele está falando. Então o ponto é, eu posso não gostar das regras do jogo, eu vou jogar as regras do jogo, genuinamente, até um determinado momento em que aquilo não me convier, que aquilo não fizer mais sentido, ou que eu perceber que aquilo está me fazendo mal. O casamento é um contrato jurídico entre 2 pessoas, então tem lógica o casamento arranjado dar mais certo do que movido por Eros. Mas a própria ideia de Eros é uma ideia totalmente, é um devir. Nunca foi estático. Né? Depende do que entendermos por funcionar melhor. Claro, esse é o ponto. Esse é o ponto. Funcionar melhor em que situação? Eu não sou anti-casamento não, tá? Não é esse o ponto. Pelo contrário, acho muito legal. Mas a questão não é bem essa. Diga, professora. Não, é que eu estava pensando o seguinte, casamento arranjado, em algumas circunstâncias, realmente funciona melhor. Né? Se a gente pensar nos casamentos da Índia, que levam em consideração uma série de coisas, funciona melhor. Agora, o casamento arranjado, por simplesmente uma questão socioeconômica, quando na maior parte das vezes você corre o risco de violência doméstica, né? E durante muitos anos, a gente escamoteou a violência doméstica porque os casamentos eram arranjados, né, e as pessoas achavam que tinham que ficar casadas a vida inteira. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão de casamento arranjado, porque quando ele é bem arranjado, tudo bem. Agora, o problema é quando ele é mal arranjado, né? Aliás, eu sugiro aqui, quem não assistiu, que assista o filme Kadosh, do Amos Gittai, que justamente trabalha com essa questão. Ele é um filme muito delicado, muito bonito, que são 2 irmãs em 2 casamentos arranjados. E ela é muito feliz, e a outra, o cara é violento, né?
Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão de casamento arranjado, porque você também está mantendo uma regra social, que é a manutenção do casamento, né? Do casamento arranjado, seja lá ele em qual condição for. Então, ele tem um outro lado também. Claro, claro, mas aí a Mariana tocou exatamente no ponto. Porque aí não é a carta casamento que foi jogada. É outra carta. É uma carta que veio para dizer como o casamento tem que funcionar. Esse é o problema. Porque o problema não é o casamento arranjado. O problema é aceitar a instrução de que o casamento é isto ou aquilo. O problema, por exemplo, é que a gente tenha uma cultura na qual casamento significa que você não sente mais desejo por ninguém. Que você só pode sentir desejo por aquela pessoa. Que você não pode mais se relacionar com ninguém. Nem sexualmente, nem com amizade, nem com nada. Essa é a carta. Esse é o problema. Então, a partir do momento em que você desvincula uma coisa da outra, que você entende que é natural que as pessoas tenham desejos, que as pessoas se sintam atraídas e se relacionem com outras pessoas, sexualmente ou não, que você percebe que você pode adotar uma outra instrução para essa carta casamento, a própria questão da convenção social cai por terra. E também do casamento por amor. As duas caem. É aí que tá. O ponto é, durante quanto tempo, e eu acho que é para isso que a professora Cecília está chamando a atenção, a gente teve que lidar com essa ideia, essas duas ideias pavorosas. A primeira, de que amar significa quando duas pessoas tornarem-se uma só. Isso é terrível. E a segunda, de que, uma vez casados, nunca mais podem se separar. Essa ideia, ela não só tem um ponto ideológico muito forte, mas um ponto socioeconômico muito forte. De fato, a geração dos meus pais já estava lá, não precisa ir muito para trás não. Né? Muitas mulheres querendo se separar, não se separavam, porque sabiam que não tinham como se sustentar. Só que aí acontece uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, vocês assistiram o Unorthodox? O professor Rubem chegou a comentar. Nada ortodoxo. Né? Ali tem um exemplo sensacional. A repressão da sexualidade, que no fundo é a repressão da sexualidade feminina, né? É a mesma coisa. A história da repressão da sexualidade é a história da repressão da sexualidade da mulher, fez com que muitas mulheres fossem ensinadas a se proibir a ideia de sentir prazer sexual. E quando elas chegavam no casamento, elas estavam diante de uma situação completamente adversa a tudo que lhes tinha sido ensinado. Claro que se a gente pega uma determinada literatura judaica, a gente vai ver que ali está sendo dito exatamente o contrário. Texto proibido para mulheres, hein? Durante muito tempo, em muitas comunidades até hoje. E aí o que acontece? Isso faz com que ela não tenha prazer? Ou que ela não possa descobrir esse prazer? Não, tanto que adiante na série, da minissérie, ela encontra. Uma coisa não estava vinculada à outra. Digo no sentido de entendermos que funcionava melhor por durar mais, mas a mulher... Não, acho que muitas vezes funciona... Não por durar mais. Isso é uma outra carta que jogaram pra gente. Que o relacionamento bem-sucedido é o relacionamento que nunca acaba. Luiz Fernando, eu só queria observar uma coisa, que você falou que achava que era isso que eu estava tentando dizer. O que eu estava tentando chamar atenção para você é que mesmo se você separar casamento de sexualidade, que era uma coisa que era comum antigamente nos casamentos arranjados, tá? Na prática, tá? Na prática, se separava o casamento era uma instituição social e a sexualidade, às vezes, era exercida de uma forma mais livre, contanto que não se abandonasse o lar, digamos assim, tá? Mas o que eu estava chamando a atenção era justamente por uma questão não relacionada à sexualidade, a da convivência, tá? Sim. E, às vezes, a pessoa diz, tá, eu casei com esse, então eu amo, mesmo que não seja... arranjado, mesmo que não seja, então eu casei com esse, então eu devo amá-lo muito, etc, independente da sexualidade,
né? E aí, e não é só a mulher, às vezes o homem também se coloca nessa situação. Eu não vejo, claro que pela pressão social, isso é muito maior em relação à mulher, mas às vezes o próprio homem também se coloca nessa situação, porque um dos mitos machistas da nossa sociedade é que o homem pode ter qualquer uma lá fora, mas não pode abandonar a esposa. E aí ele chega em casa histérico e só quer matar a esposa. Exato. Não é nem um mito, é a prova inconteste de que a equação está errada. Tá? É a prova inconteste de que não funciona. Tá? Eu acho que é a prova inconteste de que as pessoas deviam pensar melhor antes de fazer as coisas. E a questão da convivência que você coloca, professora, eu acho que envolve tantas outras questões que são tentativas de reprimir a individualidade da pessoa. De você não pode isso, você não pode aquilo, você não fala comigo desse jeito, daquele outro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquele outro, e vira uma dinâmica terrível. Né? E como não vincular isso a certos valores daquilo da maneira como a gente se organizou. O ponto o fato de eu estar criticando esses valores aqui, ou de a professora criticar outros, ou do professor Jamil criticar outros, ou vocês, por onde vocês quiserem, não significa que eles são mais certos ou errados do que os outros. Não significa que eles não funcionem para muita gente. Não significa que em determinadas configurações sociais, determinadas relações individuais ou relações entre as pessoas, relações amorosas, isso não significa que não vai funcionar. Não significa que criticar a monogamia está certo, nem que defender a monogamia está errado, por exemplo. Não é disso que a gente está falando. Não tem certo e errado aí. Tem o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Só que o problema é o que se estabeleceu quando as cartas começaram a ser dadas. O que é admissível e o que não é admissível. Muitas coisas que não são admissíveis estão muito bem justificadas em não serem admissíveis. Tantas outras não. Esse é o ponto. Quando você assume um papel social, você decide jogar pelas regras do jogo. Isso não significa que você vai fingir uma coisa que você não acredita. Mas se porventura você decidir jogar conforme outras regras, você não está deixando de ser quem você é. Você não está sendo inautêntico, você não está sendo hipócrita. Você simplesmente decidiu jogar de outras formas. Porque a gente escolhe isso, a gente escolhe papéis. A gente escolhe a maneira como a gente vai jogar o jogo. E a grande lição do Chuang-Tzu é: você pode escolher jogar o jogo de outra maneira. Não precisa ir muito longe. Na Coreia do Sul, os casamentos são convenções sociais. Então, Cláudio, a gente já comentou em alguns dos encontros também, já até pensou em fazer um evento sobre Coreias. Sim, na China também. Tá? Dentro de uma certa moral neoconfucionista, sim. Tá? Mas aí é um fenômeno mais complicado. Discutir a sexualidade no Extremo Oriente é uma coisa complicadíssima. Mas quando a gente pensa na manutenção social, a gente tem que entender o seguinte: não é da noite para o dia que você simplesmente fala, dane-se as regras. Não é. A gente se constrói com todas essas ideias, esses valores imbuídos em nós. Não é simples assim, não é chegar para uma pessoa e falar, olha, você não está a fim de casar? Você para. Não leva a sério, não precisa casar. Olha, você não gosta de não sei, de trabalhar nisso ou naquilo? Deixa pra lá.
Não é assim tão simples. Porque isso é constitutivo da gente. Porque a gente tem uma relação muito forte com esse discurso. Professor, assumindo essa carta coringa, você não corre o risco de pulverizar a moral e tudo virar um caos? Sim, claro. É mais ou menos essa a intenção dele. Mas não tudo virar um caos. A chave de leitura está no que a gente pontuou como genuíno. Tá? Esse genuíno que aparece no sonho, que a psicanálise chama de desejo reprimido, e que a gente está chamando aqui de, por exemplo, levantar da cama de susto. Isso que te encaminha em direção ao seu desejo. Esse é o caminho que vai te trazer ordem, não desordem, não caos. É o caminho efetivo. Você aceitar esse esvaziamento, se livrar dessas ideias, é o que vai permitir que as ideias mais efetivas se coloquem. Tá? Por quê? Pulverizar a moral, sim, é um pouco isso. A gente tem sempre a ideia de pulverizar a moral. Né? E eu acho maravilhosa essa ideia, porque eu não gosto muito da moral. Mas o ponto aí, Daniel, é o seguinte. Você lembra que quando a gente estava falando sobre a arte de governar no Tao Te Ching, você precisava se esvaziar para permitir que as coisas funcionem da maneira mais efetiva? Que o governante tinha que se esvaziar para que a vontade do povo aparecesse e se fizesse por meio dele, para que o bem-estar do povo se fizesse por meio dele? É mais ou menos nesse sentido. Se você não se livrar de certas crenças e certos valores, você não abre o vazio necessário para que o caminho mais eficiente se coloque em movimento. Então, e aí que é a minha grande provocação com o caminhar com eficiência, e acho que é a maneira pela qual eu gostaria de encerrar o curso, do ponto de vista reflexivo dos argumentos, é: nós estamos em uma situação agora, 2020, no meio de uma pandemia, quarentenados, agora mais ou menos quarentenados, com um país experienciando um colapso econômico que está acenando para a gente que vai piorar, que está mostrando que o abismo social do nosso país vai aumentar, que a desigualdade vai aumentar, e nós ainda temos a firme crença em certos valores que não estão ajudando. A gente acredita em certas verdades e acha que tem que seguir por certos caminhos. A mensagem de pulverizar a moral, Daniel, não é tudo é permitido. Não tem problema nenhum perceber que uma ideia não funciona para nós e que a gente vai ter que adotar outra. Não tem problema nenhum a gente perceber que não é por um caminho liberal, individualista que o país vai funcionar, ou que não é por um caminho de políticas sociais que o país vai funcionar, porque uma teoria não está mais certa do que a outra. Não interessa nesse sentido se existe uma que é verdade e a outra que é falsa. O que interessa para nós é qual funciona. No fundo, a lição, uma das lições mais interessantes que a filosofia chinesa pode nos trazer é: se não está dando certo, procura outro jeito de fazer. A gente se convenceu há muito tempo que a gente tinha que trilhar um determinado caminho político nesse país. Eu não estou seguro de que é isso. Eu não estou seguro de que é por aí. A gente se convenceu de que a direita é má e a esquerda é boa. Ou que a esquerda é má e a direita é boa. Não é. Depende do contexto. Direitas vão funcionar maravilhosamente bem em certos contextos, em outros não. Eu queria te fazer uma pergunta, posso? Por favor, professora. Então, eu gostaria, eu acho que assim, ficou uma coisa meio
meio solta para mim, que foi, eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais a simbologia da borboleta. Ou seja, o que é azul e o que é borboleta? Por que há uma distinção, deve haver uma distinção? E por que a mudança? Ou seja, o que a borboleta tem que o azul não tem, e o que o azul tem, e o que a borboleta não tem? Ou, eventualmente, por que há necessariamente essa distinção? Então, eu acho que assim, a simbologia da borboleta ficou um pouco perdida na questão. É que é um animal que é muito carregado de símbolos, de simbologia em muitas culturas, né? Até pela própria metamorfose que ela passa, pela própria questão do voo, né? Pela beleza, né? Por uma série de coisas, ou seja, então eu queria ver um pouco com você para explorar um pouquinho mais essa simbologia da borboleta na China, para a gente tentar entender melhor. Sim, tem uma função... Por outro lado, né? Eu sempre vou por outro lado, assim, se alguém faz interpretação A, eu sempre vou na Z, né? Então... Mas é assim que a gente tem que caminhar, né? Senão não sai do lugar, senão viram variações, repetições sobre o mesmo tema. Desculpem. Peraí, não sei, quem tem que caminhar? O Zul tem que caminhar, mas a borboleta vai voando. É isso. Por que a borboleta esvoaçante está aí? Tem, claro, uma imagem. O Zhuangzi, ele tem várias imagens muito curiosas e que tem muito a ver com certos aspectos da cultura chinesa que estudos filológicos, que estudos da mitologia, que estudos da cultura vão esclarecendo. Mas o ponto mais interessante da borboleta é o fato de que a borboleta borboleteia. Eu acho que, no fundo, a chave de leitura é a ideia de que ela está realizada de acordo com as suas intenções. E a simbologia é que ela não deixou de ser o que ela é quando ela se tornou borboleta. Mesmo antes sendo lagarta. Aí que tá. Eu não deixo de ser quem eu sou porque eu passei por uma transformação. O mais importante, porque a lição toda é da borboleta, né? A lição não é do Zhuangzi. Ele não está ensinando nada. Ele só dormiu, ele só caiu em sonho e só acordou. A protagonista da alegoria é a borboleta. Por quê? Porque ela está satisfeita. Porque ela está vazia. Porque ela está simplesmente seguindo de acordo com as suas intenções. Porque ela está simplesmente borboleteando. Eu coloquei esvoaçante numa tradução mais ou menos assim, mas num bater de asas, tem outras traduções que colocam isso. Então ela tem um primeiro estágio, no qual ela é completamente diferente. Ela passa por uma transformação. Não é que o eu dela muda, porque esse eu dela nunca teve lá. O que tem ali é um esvaziamento que permite com que ela vá única e exclusivamente de acordo com as suas intenções. Que ela seja borboleta. Que ela faça o que faz uma borboleta, que é bater asas. Sem se preocupar que antes ela não fazia isso. Porque lagarta não bate asas. Então, eu vou fazer outra pergunta em cima. Teria como fazer um paralelo disso com a passagem cristã do olhar e os lírios do campo? Que eles não precisam fazer nada para agradar. Tem como, inclusive, fazer uma relação com a rosa que floresce porque floresce. Que é sem porquê. Tem como fazer uma relação, sobretudo, com a ideia de um esvaziamento, que é o que permite uma conexão com o divino. Né? Você sabe, professora, que eu sempre penso o cristianismo na chave cartiana. E a própria ideia de um viver sem porquê, que é uma das ideias mais fortes dele, é uma ideia que reflete muito
essa desconstrução toda que a gente está falando. Até o momento em que ele fala, escuta, eu rogo a Deus que me livre de Deus. Uma das coisas mais radicais que aparecem na história do cristianismo. Mas vamos além. Os lírios do campo, a rosa sem porquê, tudo bem, já é uma história mais para frente. O Saulo, quando se levanta e não vê nada. Né? Todas essas imagens, toda essa simbologia de esvaziamento mostram que a única maneira de você agir conforme as suas intenções é se esvaziar. É você dar lugar para que aquilo apareça. Como você disse, professora, na sua conferência, os místicos todos se entendem, né? Porque no fundo eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Mas você gostaria de observar alguma questão mais específica em relação a isso? Não, eu só simplesmente a passagem dos evangelhos que eu acho muito significativa e que conecta bastante, né, com a questão, só isso. É porque às vezes eu tendo a lembrar as pessoas que em todas as tradições a gente encontra algumas mensagens bem semelhantes. E que, na verdade, o que a história faz é escolher, digamos, uma narrativa prioritária ou hegemônica, ou que se torna hegemônica, né? E escondendo outros aspectos daquela tradição. Porque, na verdade, o cérebro humano é igual em qualquer lugar do mundo. Então, portanto, as ideias são as mesmas. E elas são colocadas lá. E, às vezes, a gente procura no Oriente alguma ideia que está no Evangelho, né? Que está no Corão, que está na Torá, né? Então, a gente tem essa tendência de procurar no exótico aquilo que a gente acha que falta à nossa tradição, quando, na verdade, às vezes, aquilo também está colocado na nossa tradição. Basta ter um pouquinho mais de cuidado para olhar e, como você falou, afastar, né, essa carga conceitual que acaba, digamos, sei lá, enevoando, né, a nossa compreensão de algumas passagens que são similares, né, indicam coisas similares, etc. Né, só isso, que assim, a minha tentativa foi um pouco essa, de puxar, né, porque às vezes a gente acha tudo muito exótico, quando, na verdade, se a gente prestar bastante atenção, isso está na tradição cristã também, né? Vou até comentar no sentido de chamar a atenção para duas coisas. Primeira, é interessante pegar exemplos do Oriente ou do Extremo Oriente porque eles são exóticos e porque eles cativam, né, mais do que falar de pessoas que têm um santo antes do nome, né? Eles tendem a entrar mais fácil, é mais fácil uma pessoa aceitar uma sabedoria do Oriente, pasmem, do que uma coisa que está na nossa tradição. E uma outra coisa, o resultado cultural, prático, político. É isso que muitas vezes cega a nossa visão para coisas que estão muito próximas e que fazem com que a gente se atraia por coisas que estão muito distantes. A gente vê resultados, contextos, configurações culturais muito diferentes das nossas. E que as coisas funcionam de uma maneira muito diferente. Poxa, mas como assim? Como isso é possível? Né? E também, sobretudo para aqueles que não são dessa confissão, de pessoas que têm uma certa repulsa. Eu tenho um colega que falava que não estudava filosofia medieval porque ele não conseguia ler nenhum texto que ficasse repetindo tantas vezes a palavra Deus. Eu falei, cara, deixa de ser babaca, velho. Por que você está falando isso? Eu entendo, mas o problema não é o texto, o problema é a sua cabeça, cara. Você precisa começar a reconstruir o que você está lendo. Porque o Deus de boa parte dos autores medievais que a gente estava discutindo aqui não tem nada a ver com esse Deus que você tem na sua cabeça. Tá? E, aproveitando o comentário,
não assisti o filme, mas li o livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E comprei várias cópias. E dei de presente para muitas mulheres da minha família que sofreram muito com isso durante muitos anos, a grande maioria delas ainda bem separada atualmente. Eu dei esse livro de presente para um monte de gente, inclusive para alguns homens. E o mais interessante desse livro não é a narrativa dessa personagem fantástica. Eu não vou dar spoiler para quem não leu, para quem não viu, mas quando vocês assistirem ou lerem, se perguntem quem é essa mulher. Qual delas que aparece ao longo da obra é ela de verdade? E vocês vão ver que nenhuma delas. Que ela vai se metamorfoseando. E a força da feminilidade do daoísmo, e a força dessa desconstrução de valores do Zhuangzi, e o apelo a esse esvaziamento está em permitir que as coisas aconteçam. No fundo era isso. Né? Uma história extremamente sofrida, que é comum a tantas mulheres que a gente conhece próximas a nós, sobretudo de gerações anteriores, mas que é contada da perspectiva de alguém que se permite ser, que se permite criar, que se permite assumir novos papéis, que vai se esvaziando, e quando se esvazia e você acha que ela está chegando no fundo do poço, ela vem com uma coisa completamente nova. E é simplesmente genial em tudo que faz. Super indicação literária e filmográfica. Eu não sabia nem que tinha um filme. Parece que ganhou prêmio, inclusive. É um filme muito, muito bonitinho. Como normalmente é mais fácil para as pessoas pegarem o filme, então eu sugeri o filme. O Rômulo está perguntando, professor, há espaço para uma dimensão de responsabilidade dentro dessa perspectiva do caminho que funciona? Ou realmente essa não deve ser uma questão desde que o caminho funcione para quem o descobre? Rômulo, é só sobre responsabilidade. No fundo é isso. Né? E aí tem várias leituras para responsabilidade. Pode ser responsabilidade em relação ao outro, pode ser responsabilidade em relação a si mesmo. A gente abriu essa aula antes de começar a gravar, falando do quão delicioso é culpar os outros e não assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos seus desejos e, sobretudo, pelos seus desejos inconscientes. Tá? Tem total dimensão para responsabilidade, principalmente se você quiser fazer um diálogo com Hans Jonas e com o princípio de responsabilidade, você tem um super caminho. Sim, tem tudo a ver. Porque a responsabilidade, no fundo, é o critério ético. É uma ética da responsabilidade. Eu não vou sair destruindo todas as regras do jogo. Porque isso nem vai me favorecer, nem vai favorecer os outros. Eu vou aprender a jogar. Mas eu também vou saber desconstruir na hora que eu tiver que desconstruir. A responsabilidade está no impacto de como governar, de como viver, de como fazer todas as outras coisas da sua vida. Um esvaziar não seria, talvez, assumir a carta recebida? Sabe? Sim, e assumir outra, se precisar. Diga, professor Gemil. Então, Luiz, eu queria só, por questões familiares, eu preciso sair, e queria só te parabenizar pelo curso, agradecer. Foi uma contribuição brilhante, acho que, pelo menos na minha opinião. Obrigado. E agradeço muitíssimo de você estar participando conosco. E vamos ver se continuamos a crescer junto no NUR. E muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, professor. Sempre um prazer e tenho aprendido e crescido e caminhado muito com o diálogo com vocês. Obrigado. Flávio, retomando aí a sua questão, o esvaziar, ele tem a ver com a ideia, vamos voltar aqui na primeira alegoria, né, pegar as ideias, esquecer as palavras, tem a ver nesse sentido, cara, de você se desfazer das ideias, no sentido de que você assume aquilo como as regras do jogo, tá? Mas isso não diz quem você é, isso não define quem você é. Tá? Esse é o esvaziar. Porque esse você ele é completamente vazio. Né? Essa é a ideia.
Então, eu não vou me deixar levar por... voltamos à discussão do autoconhecimento, e da autenticidade, e da sinceridade, entendeu? No fundo é isso, Esvaziar está falando disso, tá? O fato de você assumir um determinado papel e jogar conforme determinadas regras não é determinante de quem você é. E você pode muito bem, em um determinado momento, começar a jogar conforme outras regras. Isso muitas vezes é necessário, a gente precisa saber identificar quando as coisas não estão funcionando e mudar de planos, senão a gente fica empacado, repetindo os mesmos erros o tempo inteiro. Pensando na obra citada pela professora Cecília, diz a Adriana, a ideia contida na história é sobre a verdadeira felicidade estar em cuidarmos das coisas simples. A metamorfose da borboleta, crescer complexa, leva tempo, onde se encontram a simplicidade, felicidade e complexidade no mesmo ato, fato, ideia. Não sei se fui clara na pergunta. Eu também não sei se você foi clara na pergunta, Adriana, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, e aí você me corrija para lá ou para cá se eu me desviar muito, tá? Primeiro, vamos tirar a ideia de verdadeira felicidade, porque não ajuda, tá? Verdadeira felicidade não ajuda, não é o conceito que a gente está procurando, porque o conceito de felicidade ele é super contaminado também, sobretudo do ponto de vista capitalista do consumo, do que significa felicidade, do comercial da margarina, tá? De um contentamento pleno e ininterrupto que não tem a ver. Tá? Tanto que você pode pegar todas as tradições místicas, e aí eu não só vou falar do Extremo Oriente, do Oriente, mas também da tradição cristã e de tantas outras, você está sempre encontrando ideias como serenidade, desprendimento, esvaziamento, despertar. Não são ideias de felicidade. Tá? Cuidarmos das coisas simples. Sim, não porque as coisas simples sejam as verdadeiras coisas, mas porque a gente esquece de prestar atenção nas coisas simples. Essa é a lição. Esse será o tema do próximo curso sobre Japão. Tá? Não é porque as coisas simples elas são as coisas que de fato importam. Não, é porque elas também importam e a gente esquece disso. Tá? De fato, existe uma questão prática de uma espécie de um exercício de foco, de concentração, e de um bem-estar que vem quando a gente cuida de coisas simples. Tá? Mas as coisas complexas também são importantes, não são só as coisas simples. Tá? Onde se encontram simplicidade, felicidade e complexidade no mesmo ato, fato, ideia. Não tem uma resposta de um ato, de um fato ou de uma ideia onde tudo isso se encontra. O que tem é o quanto você está caminhando conforme as suas intenções, como a borboleta. É aí que está. Lembrem que o Dao, que é a resposta que a gente está procurando, ele é permanente. Isso significa o quê? Que ele é ininterrupto. Você não vai encontrar um ato, você não vai encontrar uma ideia. Esquece a ideia. É isso que o Chuang-Tzu está falando na metáfora. Não vai encontrar. Você vai estar em constante movimento nisso. Isso significa o quê? Significa prestar atenção nas tarefas simples. Significa prestar atenção nas tarefas complexas. Significa encontrar os melhores caminhos para fazer as coisas. Não sei se eu respondi na direção que você queria. Sites do NUR. Obrigado por tantos ensinamentos, parabéns a todos os professores, cada dia uma lição de vida. Parabéns, professor Luiz, obrigado mais uma vez. Estou enebriada camisita, xixi, muito obrigado. O curso foi excepcional, muito obrigado. Parabéns pelo curso, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá. Isso, frequentem o curso do professor Jamil. Todos estão de parabéns. O departamento de pediatria, setor de medicina do adolescente, Unifesp. Olha só que bacana. Gente, muito obrigado. Estamos à disposição, todos nós. E sintam-se à vontade para conversar, para comentar, para criticar, para me mandar merda, não tem problema. A gente conversa numa boa, discordar de tudo que eu falei. E vamos desenvolver juntos.